O cara perdeu 15 milhões de reais na bolsa e ele tá dizendo que a culpa é do Barsi e ele tá pedindo na justiça uma indenização de 25 milhões de reais. Vamos entender aqui essa história. No ano passado, saiu aqui no Neofeed, no site Neofeed, uma notícia de que um investidor, amigo da família Barsi, estava processando o Barsi pedindo uma indenização porque ele comprou IRB, segundo ele comprou IRB por uma dica do Barsi, lá em abril de 2021, e quando ele saiu da posição, em outubro de 2022, ele tinha perdido 15 milhões de reais, 80% do patrimônio dele. Isso saiu em outros sites também, aqui no Block Trends, e saiu também na Folha de São Paulo. Tem toda a história aqui, quem é o rapaz, e toda a história dessa confusão toda. Eu fiz até um vídeo contando essa história, esse vídeo aqui. Um amigo próximo da família Barsi tinha 21 milhões de reais para investir. Em abril de 2021, ele procurou o Barsi para pedir algumas dicas de investimentos. E segundo matéria do site Neofeed, o Barsi disse que estava de olho no IRB e recomendou a compra. O cara investiu 80% da grana dele no IRB, cerca de 15,9 milhões de reais. O papel começou a cair e o cara se desesperou. E no dia 26 de outubro de 2022, um ano e meio depois da compra, as ações dele estavam valendo apenas 1,75 milhão. Ainda segundo o site Neofeed, o investidor foi lá no escritório do Barsi pedir reembolso pelo prejuízo. O Barsi propôs fazer um empréstimo para o investidor no valor de 5,9 milhões. E agora o cara pede na justiça 25 milhões de indenização. Então essa é a história que saiu em todos esses sites. E aí a gente tem dois pontos aqui para falar. O primeiro é que um seguidor comentou dizendo: agora fala o resto da verdade, que a mesma ação valorizou mais de 5.000% de dezembro de 2022 para janeiro de 2023. O valor por ação era de 65 centavos e hoje custa mais de 40 reais por ação. Isso daqui é uma pegadinha, é algo que acontece na bolsa, que pega muita gente desprevenida, e muita gente, quando você fala a verdade, você explica a situação, eles não querem ouvir. O que aconteceu foi o seguinte: o IRB fez um grupamento de ações. Então aqui a notícia no Infomoney: a partir do dia 25 de janeiro de 2023, as ações de emissão do ressegurador serão negociadas já considerando os efeitos do grupamento. Então, o que o IRB fez? Juntou 30 ações para formar uma ação. Quem estava olhando para esse preço aí de menos de R$1, quando viu o papel em janeiro de 2023, acha que o papel subiu, mas não subiu. O que houve foi um grupamento de ações. Você pode até ver aqui que a preço de hoje, o IRB estaria negociado lá em 2021, quando o investidor comprou, em abril de 2021, estaria na faixa de R$190. O IRB nominalmente nunca teve nesse preço. Mas depois do grupamento, toda a série histórica é agrupada e ajustada para esse valor de R$190, porque 30 ações foram combinadas para formar uma ação. Isso é um grupamento. E a outra coisa que acontece também é o desdobramento, que é quando você pega, por exemplo, uma ação negociada a R$100 e divide em 10 ações de R$10. Isso engana muita gente. Porque as pessoas que não estão ligadas, que não conhecem esses dois mecanismos que a bolsa utiliza, podem achar realmente que o papel subiu. E isso muitas vezes é feito para induzir o investidor a tomar uma decisão errada. E o outro ponto que nós vamos falar aqui é o seguinte: um seguidor me mandou uma mensagem na época que eu fiz esse vídeo, foi no final de 2023, dizendo o seguinte: se o cara tivesse comprado R$1 milhão por mês no IRB, ele teria saído no lucro. Ou seja, ao invés de aportar os 15 milhões de uma vez só, ele tivesse feito várias compras, no caso 18 compras, em cada uma ele tivesse aportado R$1 milhão. A hipótese desse nosso seguidor é que no final, em outubro de 2022, o cara teria saído do IRB com lucro. E aí é isso que nós vamos olhar agora, para ver se isso de fato teria acontecido. Então vamos lá. A hipótese do nosso seguidor é que
Se o cara tivesse aportado 1 milhão por mês, ele teria terminado o período no lucro. Então, a carteira do investidor era de 21 milhões e o aporte mensal de 1 milhão. Aqui eu tenho uma planilha com registros dessas compras. Então, aqui é a data, o preço do papel, a quantidade que ele teria comprado, quanto ele pagou na compra, qual é o total investido, que vai acumulando, o total de ações que ele comprou e o acumulado, qual o preço médio, qual o valor de mercado e qual o ganho-perda. Então vamos lá. Supondo que ele pegou R$1 milhão e fez o primeiro aporte no dia 26/4 de 2021. Então, o preço do papel estava em R$ 192,90, ele teria comprado 5 mil ações e teria pago R$ 964 mil. O total investido seria de 964 mil e ele teria em estoque 5 mil ações com um preço médio de 192 e o valor de mercado dessa posição é a mesma que ele pagou porque não teve variação. E aí no mês seguinte, ele foi lá e fez mais uma compra. Dia 26/5 de 2021, ele pegou o papel a R$ 181, conseguiu comprar 5.500 ações, pagou 996 mil. O total investido, que é esse aporte mais o aporte anterior, 1.961 mil. Ele tem 10 mil ações, que é a soma do quanto ele comprou agora, mais o estoque que ele já tinha. E o preço médio dele, 186,77. E o valor de mercado dessa posição, 1.902. Ele já estava perdendo, de um mês para o outro, R$ 58.500. E aí o tempo foi passando e ele foi fazendo mais aportes. 26 de junho, ele pegou o papel a 177, comprou 5.600 ações, aportou 994 mil, total investido de 2.955 mil, total de 16.100 ações e o preço médio 183. E o valor de mercado 2.859 mil. Ou seja, ele já está perdendo 96 mil. Vamos adiantar aqui para a gente não ficar lendo linha por linha. E aí chegou no 10º aporte, no dia 26/1 de 2022, o preço que ele pagou foi R$ 98 por ação, ele conseguiu comprar 10.100 ações, desembolsou R$ 990 mil, o total investido, quanto de fato ele tirou do bolso, já está em 9.893 mil, o estoque de ações dele está em 67.950 e o preço médio em 145 e o valor de mercado dessa posição em 6.665 mil. Ele já está perdendo aqui 3 milhões. Vamos adiantar mais uns aportes. Então ele continuou aportando e no dia 26 de junho de 2022 ele já pegou o papel a R$ 69. O papel foi caindo e ele continuou fazendo esses aportes. Ele comprou 14.400 ações, pagou 993 mil, já estava aportando do bolso dele 14.866 mil, já tinha um estoque de 126 mil ações e o preço médio em R$ 117. E aí ele continuou fazendo mais aportes, e aí chegou lá na data de saída, no dia 26 de outubro de 2022, ele já estava fazendo as compras com o papel a R$ 25. Veja bem, ele começou comprando a 192, o papel foi caindo, ele foi aportando R$ 1 milhão por mês, ou o mais próximo possível de R$ 1 milhão, e foi comprando o papel cada vez mais barato. Parece uma grande vantagem, mas nesse caso aqui não é. Ele estava conseguindo comprar cada vez mais ações, porque o preço do papel estava caindo, o aporte por volta de 1 milhão, e o total investido dele já estava em 18.859 mil. Ele já tem aqui um estoque de 228 mil ações. O preço médio dele está em 82,37. Aqui nessa coluna H, você consegue ver como ele baixou o preço médio. Na primeira compra, ele comprou a 192, na última compra, ele comprou a 25,80. Nós temos um preço médio de 82,37. Ele reduziu bastante o preço médio dele, mas a cada vez que ele reduzia esse preço médio, ele colocava mais dinheiro do bolso dele e o estoque que ele já tinha de ações ia se desvalorizando cada vez mais. Ele reduziu o preço médio e continuou tendo prejuízo. Ele aumentou o prejuízo. Então, a hipótese do nosso colega de que se o cara tivesse aportado
R$ 1 milhão por mês de abril de 2021 até outubro de 2022, ele estaria no lucro, essa hipótese não se confirma. Ele estaria, na verdade, com um prejuízo de R$ 12.952.000. Um prejuízo de 68% na posição. Ele reduziu o preço médio e aumentou o prejuízo dele. É por isso que você não deve ficar olhando só para o preço médio. Você tem que pensar na empresa daqui para frente e não do preço que ela está agora para trás. O que está para trás passou. Você tem que pensar na perspectiva de crescimento dessa empresa, no fluxo de caixa dela, para que ela possa voltar a gerar valor e as ações subirem. Quando você está olhando para o seu preço médio ou para o seu preço de aquisição, você está olhando para o passado e você está ancorado. É um viés chamado de viés de ancoragem. Você acha que porque a ação um dia valeu aquele preço, ela voltará a valer em algum momento. E isso não é verdade. Não há nenhuma garantia de que uma ação que caiu muito voltará a subir. Então, olhar só para o preço médio vai trazer problemas. O que mais nós temos aqui de informações? Nós temos o total de aportes, né, que foi de 18 milhões, ou seja, ele aportou 89% do patrimônio que ele tinha. O lucro ou prejuízo foi um prejuízo de 12 milhões, quase 13 milhões, que foi um prejuízo de 61% do patrimônio e 68% da posição. O preço médio dele está 57% menor do que o preço da primeira compra. Mas mesmo assim, ele está no prejuízo. Para ele ficar no empate nessa posição, ele precisaria que o papel subisse 220%. E não é de uma hora para outra que um papel sobe 220%. Provavelmente, se ele tivesse continuado aportando, ele ia terminar sem nenhum patrimônio, ou com um valor muito pequeno. E daqui nós temos algumas lições. A primeira delas é o seguinte: é fundamental você definir qual é o tamanho máximo de uma posição na sua carteira. Eu não me refiro nem à possibilidade da ação crescer, como, por exemplo, o Warren Buffett. A Apple representa quase metade do portfólio dele, mas não é de aporte. É porque ele comprou a Apple, o papel subiu muito e passou a representar uma quantidade muito grande do portfólio dele. Mas não é de aporte. Então é fundamental você definir qual é o máximo que você vai aportar naquela ação, para que caso aconteça algo desse tipo, você possa saber qual é a hora de parar, você possa olhar os números, conseguir reavaliar se aquela tese ainda faz sentido. Você pode simplesmente manter aquele papel na sua carteira sem receber novos aportes. Não é obrigatório você aportar nele o tempo inteiro, a não ser que você tenha uma convicção muito grande, como por exemplo, Bradesco caiu forte. Quem é comprador de Bradesco, que está vendo isso como uma oportunidade, pode estar comprando ainda, deve estar comprando, fazendo aportes regulares. Mas uma empresa como o IRB, que passou por uma fraude, você precisa que essa empresa volte a ter confiança para que ela possa subir de novo. Ela volte a ter lucro para que ela possa gerar caixa e voltar a subir. Então é uma tese que precisa de um pouco mais de cuidado, um pouco mais de pesquisa, de estudo, e não simplesmente sair aportando porque alguém falou ou porque você acha que aquilo vai dar certo muito rápido. Um outro ponto importante é que existem formas de abordar isso, que é você pode definir o percentual máximo, como a gente já falou, você pode rebalancear a posição, que eu não acho tão interessante, porque você está vendendo as vencedoras, ou seja, se uma ação cresceu muito na sua carteira, você poderia simplesmente vender uma parte dela para voltar ao percentual inicial que você determinou, mas eu não acho isso tão interessante, porque você pode estar vendendo as ações vencedoras e aumentando os aportes nas perdedoras. Uma outra coisa que pode ser feito é definir o máximo de perda para sair de uma posição. Então você está montando uma posição, a partir do momento que ela cai 20%, 30%, você para analisar essa tese, para ver se ainda faz sentido manter aquela posição na sua carteira. Isso são formas, existem várias outras formas de pensar. E você pode definir também um limite de aporte. Então, se você tem 100 mil, você pode definir que, no máximo, você vai aportar 10 mil por ação. Então, depois que você fez esse aporte de 10 mil,
Se o papel estiver caindo forte, você para reavaliar a tese. Você não continua colocando mais dinheiro no buraco para baixar o seu preço médio. Isso daqui é uma grande armadilha. Você ficar focado no preço médio. O que você precisa focar é em quanto essa posição representa na sua carteira e quanto você está tendo de lucro ou prejuízo financeiro em relação ao seu portfólio total. Em outro momento, eu vou trazer um vídeo só para a gente falar sobre como rebalancear a carteira ou como criar regras e estratégias de alocação, que é o famoso Asset Allocation. E uma coisa curiosa é que, enquanto esse rapaz estava perdendo dinheiro no IRB, os alunos do método Tríade do Lucro estavam ganhando dinheiro com o IRB. Isso daqui é uma das operações que nós pegamos no ano passado, que deu 129% de lucro no IRB em uma boa tendência de alta que o papel teve durante o ano. Então, para você especular, para você tentar ganhar dinheiro com a movimentação das ações, você precisa de um método claro, simples e bem definido. E é isso que eu ofereço no método Tríade do Lucro. E você pode conferir clicando no link aqui da bio. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo para quem você acha que vai gostar também. Em breve teremos muito mais vídeos sobre bolsa de valores e diversos aspectos sobre investimentos. Valeu!